Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta em mais uma edição aqui do Pod Mais Alego, podcast em parceria da Assembleia Legislativa de Goiás com o Mais Goiás. Comigo aqui Rubens Salomão e com o meu parceiro, colega Chico Francisco Costa, repórter do Mais Goiás. Tudo bem, Chico? Tudo ótimo, Rubens. Retornando, né? De volta, né? Nessa edição, para uma conversa com o deputado Galindo, Cristiano Galindo, do Solidariedade. Deputado, obrigado por estar com a gente aqui na mesa, tudo bem? Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos escutando. Isso. É um prazer estar aqui com vocês e estaremos aqui para conversar um pouquinho mais com vocês e também com a população. Vamos falar sobre a Assembleia, sobre a Casa, mas também sobre a trajetória do senhor, enfim, como chegou, né, na Assembleia. E dá para começar por aí, deputado. O senhor não é exatamente um político experiente, né, em disputas eleitorais. Foi a primeira. Sim. E já conseguindo a eleição. Como é que o senhor avalia? Primeiro essa disputa, né? Como é que foi a experiência? E a gente pode falar realmente que foi a primeira vez, né, a primeira disputa. Como é que foi essa experiência de ser candidato no ano passado? Tenho muita alegria de contar essa história. É uma história, como você disse, na parte política muito recente. Sou fisioterapeuta de formação. E lá atrás me tornei fisioterapeuta por cuidar dos meus avós. Tanto meu avô estava com mal de Alzheimer na época, minha avó com câncer. Então, vendo o tratamento deles, eu me identifiquei com uma profissão que era de cuidar. Uhum. Então, me identifiquei com a fisioterapia, me tornei fisioterapeuta. Tenho muito orgulho da profissão. E realizei diversos atendimentos. Tinha uma clínica aqui em Goiânia, em parceria com outros fisioterapeutas. Uma clínica em Trindade, cidade onde sou filho de Trindade, né, nascido e criado. Então, essa trajetória iniciou aí nesses atendimentos, em ver o que a gente conseguia fazer pela população em geral. E, a partir disso, consolidado na parte de fisioterapia, recebi um convite para estar na Prefeitura de Trindade, junto com o prefeito Marden. Naquele momento, só na vida privada, ainda sem experiência nenhuma na vida pública. Mas recebi o convite, fui atrás de o que era possível fazer. Fui transformando, e aquele ato de cuidar que eu tinha na parte de fisioterapia... Mas aí o senhor foi secretário de saúde? Sim, não, eu fui secretário no gabinete do prefeito. Ah, sim, tá. E transformou. Antes na fisioterapia atendia uma pessoa e passei a atender uma cidade inteira na ocasião. Inclusive com na oportunidade, algumas medidas importantes. Por exemplo, na parte da saúde, onde eu realizei um aplicativo em relação à vacinação e a população da Covid. Então, a vacinação de Covid em Trindade não passou com um tempo médio de 15 minutos. Para uma cidade do porte de Trindade foi uma medida importante. A vacinação foi organizada. Acho que o Mais Goiás acompanhou muito esse momento e viu que Trindade se destacou nessa parte. Até por isso, talvez eu tenha tido destaque na parte política e um grupo político muito consolidado e forte, que é o do prefeito Marden. Inclusive, o senhor foi o candidato do prefeito Marden a Assembleia, porque Trindade teve 2 eleitos, né? O senhor e o Jorge Moraes também. Como é que é essa relação? Essa construção que a prefeitura iniciou aí, né? Enquanto eu ainda estava no gabinete do prefeito. E, na verdade, só me tornei candidato pela força política do prefeito Marden. Só me tornei candidato ali. Pensam, um jovem, se assim pode se dizer, na política, com 31 anos ainda. Iniciando a carreira política, sendo candidato a deputado estadual. Então, isso foi graças aos servidores da prefeitura, aos secretários, aos vereadores, mas principalmente ao prefeito Marden, que abriu a porta e deu um empurrão. O senhor junto com o Wagner, os mais novos, né? O Wagner Neto, eu costumo brincar com ele, amanhã é aniversário dele, dia 19 de abril. Ele faz 32, eu fiz 32 em janeiro. Então eu falo pra ele, não fica contando vantagem, mas se quiser o mais novo não, que são só 4 meses. A diferença é muito pequena, né? Muito pequena. Não, mas também pode aproveitar também que o senhor é uns meses mais velho e falar, você tem que me respeitar. Tem que me respeitar. Eu já vou usar esse discurso de imediato. E é uma legislatura diferente das anteriores, né? Porque nas 2 anteriores a gente tinha deputados bem mais novos, né? Os mais novos não tinham mais de 30, tinham todos 20 e poucos, né? Sim. 23, 22, enfim, 24. Bom, saindo dessa questão da idade, deputado, e partindo da trajetória do senhor, profissional, enfim, em Trindade. Só uma observação, o senhor disse que é nascido e criado em Trindade, o senhor não nasceu em Goiânia? Nasci em Goiânia, mas a gente fala nascido em Trindade porque o hospital, geralmente a gente nasce em Goiânia e já ia direto para... Foi direto para lá, para né? Trindade. Criação lá. E aí essa trajetória na saúde, o senhor é da bancada da saúde? São essas as principais pautas do senhor? Com certeza. A parte da saúde é uma parte muito importante hoje na sociedade.
Claro que o Covid veio aí e realmente assolou todos nós perdemos alguém, perdemos um familiar, perdemos amigos. E também isso mostrou a importância da saúde no cenário não só municipal, estadual, mas no cenário mundial. E a saúde, com certeza, é um dos pontos fortes dos nossos debates. Me empenho muito nisso, tenho certeza que a sociedade precisa desse debate, um pouco mais politizado, mas de uma pessoa que veio ali da base, sabendo as maiores dificuldades da saúde, desde uma cirurgia, de passar aquela dificuldade de ficar esperando uma cirurgia que seja eletiva, uma cirurgia de emergência, até os tratamentos mais avançados. Então, passamos por tudo isso e a gente consegue entender melhor a realidade da sociedade quando passa por isso. Por exemplo, talvez fugindo da pauta aqui rapidamente. Não, a pauta é totalmente aberta, deputado. Mas durante essa trajetória como mandato, coloquei uma proposta lá para colocar Wi-Fi nos hospitais, nas redes públicas. Porque lá na base, quando você vê uma pessoa, e eu falo por causa própria, meu padrasto ali esperando uma cirurgia vascular, no momento ele estava infartado, às vezes a gente não tem o crédito para ligar para um familiar, mandar uma mensagem. E isso aí a gente via nas realidade do SUS. Então, aquele Wi-Fi, aquela internet disponível para a população vai permitir isso, o contato direto do doente, da pessoa que está passando por uma dificuldade ali com a família. Uhum. E isso é fundamental. Então, olhar a saúde, mas de um modelo, de um modo que a gente enxerga a realidade do povo goiano, do povo brasileiro. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, que o senhor citou isso, né? Que o senhor passou a atender mais gente quando foi para a gestão, quando foi participar da Prefeitura de Trindade. O senhor era um fisioterapeuta que fazia atendimentos individuais, eu imagino, né? Ia paciente por paciente, né? O que o senhor mais viu assim na gestão? Porque a saúde, assim como educação, transporte, eu diria, segurança, né? São esses temas batidos, né? Quando a gente fala de política, vai disputar a eleição, os cidadãos, os eleitores ficam sempre com esses assuntos na cabeça como sendo serviços mal prestados, ou pelo menos quando são mal prestados é que chama mais a atenção. Então na saúde fica sempre aquela imagem das filas, daquelas dificuldades para o atendimento. Que diferença o senhor viu e como é que o senhor avalia hoje a gestão em saúde, tanto no município de Trindade, no governo do estado, né, no âmbito estadual, mas também pelos municípios do estado? Porque acaba que uma coisa pesa na outra, né? Se o cidadão não tem atendimento Sim. no município próximo à Trindade, ele acaba chegando à Trindade ou indo para alguma outra unidade estadual. Enfim, quando o senhor saiu da profissão individual de paciente a paciente, quando foi para a gestão, o que o senhor mais observou? Quando você fala isso, eu vejo a memória aqui, quando eu comecei essa trajetória. Por que eu fui desenvolver o aplicativo? Por que nós fomos melhorar a saúde em Trindade nesse aspecto? E foi um momento que ali estavam as vacinas chegando, todo mundo queria vacina, não tinha como organizar de um dia para a noite, e foi essa a exigência, todo mundo teve que organizar do dia para a noite. A saúde também tem essa particularidade, que as coisas acontecem muito rápido, são rápidas, e naquele momento ali, sendo televisionado, o pessoal, os idosos de Trindade, pensa o perfil com mais de 85 anos, esperando em pé na fila para tomar uma dose. E aí, naquele momento, o prefeito estava do meu lado, a gente estava almoçando e passando no jornal. E ele ficou muito impaciente. Eu falei assim, cara, precisa de alguém fazer algo por esse pessoal. Precisa ter alguma medida, tem que ter alguma solução. A velha frase, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas isso é muito genérico, né, deputado? E eu lembro que eu deixei ali o prato de comida ali e fui lá para a fila ver o que estava acontecendo. Então, eu cheguei lá, fui calcular o tempo médio de vacinação, o que estava acontecendo, porque o idoso sentava de um lado, sentava do outro, para fazer 3 etapas na vacinação. Então, já ali de imediato eu pedi, o servidor vai deslocar, não o idoso de 85 anos, com mais o acompanhante. Então, já foi a primeira mudança. E na hora que você começa a fazer isso na vida pública, você começa a mudar a vida das pessoas, você fica incentivado. Vê o resultado, Aquilo é um ânimo que você não tem noção na hora que você fala assim, deita em casa e fala assim, cara, fiz a diferença. E foi fazendo essa diferença em alguns setores da cidade que eu construí essa trajetória política. Hoje, a saúde passou por um momento da pandemia, um momento que foi mundial, mas e algumas cirurgias, alguns tratamentos foram interrompidos. É importante salientar isso. Então, tem muito tratamento hoje que está interrompido, ainda não está completamente em consonância do que deve ser, mas
eu vejo uma preocupação muito grande com os governantes de atender esse pessoal das filas eletivas. Vou dar um exemplo aqui de Trindade. Eu falo de Trindade sempre porque, assim, meu berço Claro. e a gestão, eu fui muito participativo e ainda sou muito participativo, e o que eu puder ajudar, sempre eu estarei ajudando. E lá, no começo do ano, tinha 24 mil cirurgias, 24 mil procedimentos aguardando algum atendimento. Ou um exame, Muita uma cirurgia. coisa, E hoje já está para 9 mil. Então, sim, as prefeituras estão empenhando. Mas claro que isso não é um trabalho só de uma prefeitura. O Estado tem que ajudar, como está ajudando o ETRIM. A União tem que ajudar, teve os 150 milhões lá que está sendo repassado para os municípios. Então, tudo isso é uma união de esforços para reduzir essas filas na saúde. A saúde sempre vai ter uma demanda grande, sempre vai ter uma fila de espera, mas a gente tem que reduzir ao máximo esse tempo. Uhum. Eu vou aproveitar esse gancho da saúde, porque um tema recorrente que está acontecendo agora, muito atual na Assembleia, é a questão da mudança de regime jurídico do IPASGO, né? Eu queria saber a sua visão, porque a gente conversou também com deputados da oposição, e eles têm esse temor dessa mudança de regime jurídico para se tornar um IPASGO privatizado e precarizar os serviços. E é um tema muito quente, está sendo discutido nesse momento na Câmara, deve ser votado ainda essa semana. Qual que é a sua opinião sobre essa alteração? Chico, é até importante esse debate hoje, bastante aflorado na Assembleia. E eu, como fisioterapeuta, vejo que o fisioterapeuta que atende pelo IPASGO recebe R$11 por sessão de um atendimento médio. R$11 para você cuidar de uma pessoa por 30 minutos a 45, uma hora, depende do atendimento. Então, para falar a verdade, um atendimento médico especializado hoje talvez é 2, 3 meses para você conseguir uma consulta. Quem tem IPASGO, e eu falo porque eu tenho IPASGO, então sei o que a gente está passando com as cotas, com a quantidade. Então sei a parte do usuário que sofre com as cotas, com a quantidade, e sei também a parte do profissional que recebe muito pouco e está engessado ali numa parte da LDO que tem o orçamento já prescrito. Então vejo 2 pontos que tem que ser analisado. A parte positiva é ter uma abrangência maior nisso, ter mais... É positivo você ter mais possibilidades dentro de um plano de saúde. Parte negativa é estar saindo de um berço do governo, de uma cobertura do governo total, mas o governo também não está deixando de dar o apoio. Então, na verdade, vejo com forma positiva. É claro que o usuário às vezes fala, está privatizando. Primeiro que uma das resoluções que colocamos na lei é para que não haja a venda da cartela de clientes, que já aconteceu no passado, e então isso está pacificado, já está no projeto de lei. Não haverá, está proibido, vedado a repasse dessa cartela de clientes, que nós chamamos nos planos de saúde de vida, repasse de vida, mas na verdade, para que todo mundo entenda, é a cartela de clientes. Também não haverá um aumento para os servidores que têm aí a média de 6,8% de contribuição a 12%, dependendo do plano. Eu pago, por exemplo, 12% por ser a questão de ser apartamento, ou então, se for enfermaria, 6,8%. Então, isso está expresso na lei, não haverá essa mudança. E a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Eu tenho confiança no governador Ronaldo Caiado, até hoje um estadista que sempre faz o bem para a população. E assim como a taxa do agro, eu não escondo aqui do debate, é uma taxa que é controversa, às vezes as pessoas brigam por ela, mas vamos dar tempo. E eu tenho certeza que a resposta virá, eu tenho essa confiança. Então, se me perguntar hoje, do jeito que está o IPASGO, se eu quero uma mudança, sim, eu quero uma mudança. Se a mudança vai passar por essa transformação, acredito que é uma transformação que é necessária, ou então vamos estar com um plano que é barato, que não vai ser usual para ninguém. Então, é um momento que a gente precisa analisar, precisa ver essas mudanças, e não está tirando totalmente o governo do IPASGO. Na verdade, vai poder ter o aporte do governo de forma mais direta para o IPASGO. Eu queria só complementar, talvez esse vídeo vá ao ar até depois dessa votação. Sim, né? É possível. É possível. Corre o risco dessa votação ser a toque de caixa e não ser debatida o suficiente, que esse é um temor da oposição. E assim, se a base quiser aprovar, ela vai aprovar, porque ela é muito maior. Mas tem esse risco? Eu fiquei muito, muito feliz de participar do debate, da construção desse projeto de lei. Por exemplo, esses pontos que eu nominei há pouco não estavam no projeto original, acho que vocês têm conhecimento disso. E através de um jantar que o governador
promoveu, junto com o presidente Vinícius do IPASGO, os deputados salientaram essa importância, e essa importância veio a ser escrita no projeto. Confesso até que eu fiquei surpreso com a aceitação já de imediato. O governador falou que ia fazer e fez, está no projeto de lei. Então o debate está acontecendo, e já tem algumas semanas que já está acontecendo previamente, antes do projeto chegar, já tem gente debatendo. Muitas vezes de forma equivocada, sem saber o que estava escrito no projeto, porque nem nós, antes do jantar, sabíamos. Então, a partir do jantar que teve aquela discussão, a gente já chegou lá com audiência pública realizada, então sabendo, tendo conhecimento da causa. Tenho certeza que esse debate foi feito, principalmente com a base ali naquele momento, até porque o governador também precisa instruir melhor, instruir bem a base para que a gente chegue melhor para o debate. E foi feito isso, foi feito através de audiências públicas. Então, não é um projeto que está chegando num dia e sendo votado no outro, e não é um debate que está acontecendo em um dia e sendo finalizado no outro. E o debate também não impede de ser contínuo para que a gente sempre melhore o IPASGO. Deputado, o senhor citou isso, né, na primeira parte, né, da pergunta do Chico sobre o IPASGO, do temor da privatização. Eu vou refazer essa pergunta assim, bem diretamente. E o senhor, até para que o senhor explique assim, tecnicamente o que está no projeto, como é que planos de saúde funcionam, como é que o IPASGO funciona, e aí se eu pelo menos não conseguir entender, se ficar técnico demais, eu peço para o senhor traduzir. O IPASGO não vai ser privatizado, deputado? Como é que ele funciona e como é que ele vai funcionar? Eu vou falar de forma mais aberta para que tenha um entendimento melhor. Existe uma regulamentação dos planos de saúde, que é a NSA. Então, essa regulamentação é nacional. Todos os planos de saúde, hoje, são vinculados a ela e obedecem a ela. Quando tem aumento, é feito por essa normativa, essa agência, e essa agência controla os planos de saúde. O IPASGO hoje se encontra fora dela por ser uma participação exclusiva do Estado. O Estado que oferece esse serviço para o servidor. E o que está acontecendo? O IPASGO está saindo dessa unidade, que tem um lado positivo, que vai ter uma abrangência maior, vai poder ter mais opções de planos, e vai sair para a NSA tendo a possibilidade e a organização que já é feita com os outros planos de saúde. Todos os planos de saúde são vigentes, desde que não sejam governamentais, igual o IPASGO. Algumas unidades federativas ainda têm. Então, todos eles vão sair desse plano e ir para a NSA. Esse é um trajeto que é comum, porque o governo pagar, vai chegar um momento que ele não vai conseguir suprir essa conta. E está chegando esse momento, e o que está acontecendo? O IPASGO não está conseguindo suprir, e em vez de aumentar, por não poder aumentar mais, para não surrar mais o nosso servidor, o nosso contribuinte, está deixando de oferecer o serviço. Está ficando deficitário e, ao mesmo tempo, o serviço está piorando. Mas o governo vai deixar de ser o único dono, é isso? O governo passará a ser um aportador do IPASGO. Precisou de algum recurso, começou a ficar deficitário, o governo entra para complementar. Igual o transporte coletivo. É um fiador. Um fiador. O transporte coletivo hoje é bancado. Sim, por subsídio. Tem o subsídio do governo. E tem algumas cidades, o governo federal também dá subsídio. Então, nada mais de forma simples, o IPASGO vai ser gerido. Hoje tem pessoas efetivas no IPASGO, vai continuar com essa gerência, vai continuar 5 pessoas, tendo a diretoria, fazendo ali todas as medidas que são administrativas. Vai continuar tendo um presidente, como tem hoje. Indicado pelo governador? Provavelmente indicado pelo governador. E, quando necessário, terá um aporte do governo para que o serviço seja estabelecido. Então, falar que vai ser privatizado, não. Vai sair de uma normativa puramente governamental e vou poder ter oportunidade de ter mais abrangência no nosso estado. Quase misto. Seria um misto. Sim. Tá. A gente está falando dessa questão da saúde, que é uma questão do senhor mesmo, a questão da área. A bancada da saúde da Assembleia nessa legislatura parece que está muito forte, né? Temos o senhor, temos o Mauro Rubens, que esteve aqui, que é dentista, os médicos, né, o Jamil, o próprio Jorge Moraes, o Gustavo Seba. Esse grupo é unido? Eu até queria voltar também no começo, eu perguntei da sua relação diretamente com o Jorge. Primeiro eu quero essas duas questões. Como é que é a sua relação com o Jorge, que é seu colega de Trindade, mas que é, digamos, oposição ao Marden, e como é que é essa bancada da saúde na casa? Vamos um de cada vez, para a gente não se perder, vamos por partes. Não vou nem falar vamos tratar um problema de cada vez na saúde, muito né? Muito bem. Mas o Jorge não é um problema, não. É uma pessoa que foi adversário político meu dentro da cidade de Trindade e
diversos outros, mas como todos os outros deputados foram adversários. A construção, nós estamos tentando fazer uma construção juntos. Vários projetos eu relato dele. Assim que chega, eu realmente dou prioridade a hora que eu vejo o Dr. Jorge, por até ser meu colega de andar. Eu estou no 402, ele está a 2 gabinetes do lado. Então eu tenho esse respeito. E é bom para a Trindade, né? Eu tenho certeza, isso que eu ia falar, tenho certeza que essa construção em conjunto vai favorecer muito a cidade de Trindade, onde que eu teria uma limitação ali, até financeira, por exemplo, de emendas positivas, onde pode duplicar, ou eu sei que tem vários outros compromissos que a gente consiga fortalecer Trindade com essas emendas. Então, é uma relação muito boa, muito positiva. Até hoje, eu tive 0 de desgaste. Esses dias eu estava conversando com ele lá na Assembleia às 10h30 da noite. Então, assim, a gente conversa, troca ideia, vê o que a gente pode fazer. Hoje, eu dei uma ligadinha para ele: ô, deputado, vê aí que parece que o seu áudio está saindo ali. Ele estava de forma remota. Eu falei: ô, deputado, dá uma olhadinha aí. Ele já olhou. Então, assim, uma relação muito positiva, muito boa. Quando chegar lá na época da política, se for adversário político, vamos tratar como adversário político. Mas até lá, tenho certeza que nós estamos construindo essa ponte e eu até acredito numa união entre ele e o Marden. Acredito e torço para que isso aconteça, que eu acho que a Trindade vai ganhar muito. Todos da base do governador, né? Todos da base do governador. Ele, a deputada Flávia, o ex-prefeito Jânio também foi para a base do governador, né? Estava na oposição, foi para a base. O Marden também. O senhor acha que isso é possível, então? Eu acho que é completamente possível. Faço força para isso. E não depende do dedo do governador, da direção dele para que isso aconteça? O senhor acha que os próprios grupos podem fazer a composição? Eu acho que o governador, inclusive, faria muito gosto que isso acontecesse, ter essa união. Na verdade, adversário político se mede só nas urnas e depois tem que ter essa união. E se essa união já estiver gerando frutos, por que não permanecer essa união em vez de gerar um desgaste político? Então eu vejo com muita naturalidade a união dos grupos, mas o enfrentamento aí que a gente vai ter de pensamentos diversos, às vezes dos cabos eleitorais, mas essa união é completamente possível, a relação é muito boa. Tanto com o Dr. Jorge como a Flávia, o senhor citou, a Flávia Moraes também tem uma admiração muito grande, então tenho certeza que é possível compor um grupo ainda mais forte em Trindade. Me senti muito valorizado com o senhor, né? Deputado. Eu acho que o deputado é o mais novo aqui. Provavelmente. Provavelmente. Você é o mais velho. Eu tô no meio termo. Ainda bem que eu não chutei quem que era o mais novo, quem que era o mais velho. Eu sou o mais velho. Deputado, tem várias perguntas aqui que eu gostaria de fazer para o senhor, mas tem uma que passou à frente agora, mais pela explicação do senhor, pelo perfil e a história do senhor. O senhor faz muita coisa, né? O senhor fez muita coisa, assim, como fisioterapeuta, na profissão, depois na prefeitura de Trindade, e eu tenho a impressão, pelo que o senhor foi contando, que o senhor gosta de ver a coisa feita. E deputado, muitas vezes, ele se frustra, né? Ele quer ver a coisa feita, mas não depende dele, depende no mínimo de outros 40. E ainda mais de governo, de prefeitura, de um monte de coisa. O senhor não é mais executivo do que legislativo, não? O senhor não tem essa mosquinha não picou do senhor querer ser executivo em algum momento? É muito importante essa pergunta. Na verdade, eu vim de um trabalho executivo, né? Estou aprendendo muito com o legislativo, muito importante. Mas em uma oportunidade, alguns dias atrás, algumas pessoas de um sindicato me procuraram. E aí me procuraram e naquele momento falaram: deputado, a gente quer isso, isso e isso. E eu olhando pelo lado do deputado, falei: é muito bom, eu vou chegar lá, vou falar isso aqui na tribuna. É como se tivesse um anjinho, um capetinho aqui na minha mente. Aí o anjinho vai lá e fala na minha cabeça assim: mas se você colocar isso daí, não vai ser aprovado. Você vai ficar frustrado por conta disso. O sindicato vai achar ruim depois, vai falar que você não conseguiu fazer nada. Aquele deputado não resolve, né? Aquele deputado não resolve. E aí, naquela oportunidade, eu falei: olha, se você quiser um deputado que vai lá falar na tribuna, esse deputado não sou eu. Eu sou o deputado que vai construir essa história junto com vocês. Se você precisar de 100 e ganhar 10 pela construção, sou eu. Se você quiser que eu fale 100 e ganhar 0, aí não pode ser eu. Então, eu acredito que esse vínculo com o executivo está me favorecendo muito nessa parte, para que eu justamente não aconteça isso, tenha essa frustração. Então, o primeiro é o diálogo. Chega, tem o pedido, eu vou até ao secretário responsável, pergunto se é possível, se eu consigo executar. Isso tem sido diário no meu gabinete. Então, assim, eu acho com muita naturalidade todos os pedidos, porque eu sei que é uma coisa que não depende exclusivamente de mim. Então, eu chego, converso com o secretário. Se não for possível, eu chamo a pessoa, falo: olha, não consigo nesse caminho, você quer tentar outro. Então,
aquela história de o político não pode falar não, eu acho que não é bem assim. Às vezes, se necessário, o político tem que, inclusive, falar o não. E não terceirizar esse problema para outra pessoa resolver. E eu sou esse político que vai atendendo as pessoas e, à medida do possível, atendendo os pedidos. E se não for possível, também falo não. Foi muito oportuno essa questão do executivo Sim. do Rubens. O Marden filiou agora à União Brasil, deve naturalmente ser o candidato à reeleição, talvez até com apoio do governador. Mas o senhor vê no futuro uma disputa no executivo? Para falar ser muito sincero, eu não me via sendo candidato. Cada coisa a seu tempo, né? Seja executivo ou legislativo, eu não enxergava. Eu, como deputado, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás ainda no projeto executivo, estava trabalhando muito na Prefeitura de Trindade, inclusive nessa parte de tecnologia, nós estávamos criando aí uma Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento. Cheguei a criar uma plataforma de gestão para o prefeito Marden, que já está rodando na cidade. Dei esse aporte durante o carnaval, minha equipe não descansou. Durante o carnaval nós ficamos na cidade fazendo um mapeamento de ruas, incluindo as que ainda não tinha no programa. Entregamos isso ao prefeito, graças a Deus, para fazer o planejamento melhor da cidade. Fazer melhor a gestão da cidade. Então, falar de candidatura está muito, muito cedo. Aprendi a não falar dessa parte antes que as coisas aconteçam. Mas também não fujo de um desafio, tanto é que está sendo muito desafiador, está na parte legislativa, então vamos aguardar o que a vida nos reserva aí. Acho que deu para entender. Deu para entender. A gente sempre fala... Se pintar o cavalo arriado, acho que o Galindo está aí. Aí sobe. Mas deputado, eu sei que é só um complemento daquela pergunta anterior, mas o senhor se veria mais num cargo executivo do que no legislativo? O senhor acha que o senhor... Então, eu acho que está muito cedo. Eu não me realizei no executivo para falar assim, eu fiz tudo que eu precisava e não consegui. Ou então, eu fiz tudo que precisava e consegui. Ainda está muito recente a minha história no legislativo. Verdadeiramente, eu ainda não sei se eu vou ficar feliz ou frustrado. E se eu ficar frustrado, tenho certeza que eu nem candidato eu sou. Estou perguntando com 4 meses de legislatura. Difícil, né? É difícil avaliar. A gente sempre pergunta um pouco da história. O senhor começou falando um pouco da história, como é que o senhor chegou a ser deputado, né? Pelo grupo do Marden, o senhor fisioterapeuta, foi convidado a trabalhar com ele. Mas eu queria saber mais dessa história política do senhor jovem, criança, adolescente. Já se interessava por política de alguma forma? Passou por sua cabeça? Tem algum familiar na política? Assistia propaganda eleitoral só para ver o povo engraçado ou tinha interesse mesmo? Isso da propaganda eleitoral, a primeira vez que alguém toca nesse assunto, eu sempre assistia para ver o que eles falavam. Tirando o Enéas, que sempre... Eu gostava de ver o pessoal engraçado. Era bem caricato. Era bem caricato, mas eu ficava prestando atenção no que eles falavam. Talvez eu não tinha maturidade suficiente para saber se ia realizar ou não, mas eu gostava de ver eles falarem naquele momento. E minha mãe pegava no meu pé, falava, mas tá vendo isso aí de novo, menino? Era uma época de desinteresse, né, deputado? O pessoal tava parando de ver a propaganda. Mas era depois da TV Cruz. Não tinha jeito de você não assistir. TV Cruz, bem boa memória, hein? Cruz. Tchau. Então era depois ou no meio, não lembro direitinho, mas era naquele momento. E eu acho que era depois mesmo, era final de tarde, né? Era. Que tinha propaganda. Então eu assistia e eu gostava. Eram programas bem maiores, nessa época chegou a ter programa de 30 minutos, até maior, né? Então era um momento demorado e depois e ainda vinha um jornal de saco cheio, o senhor querendo assistir a propaganda. Ver de novo as Então algum interesse coisas. tinha ali, deputado? Talvez eu já estava aflorado ali. E inclusive quando eu estava na faculdade, fui presidente de liga acadêmica, fui fundador de liga acadêmica, fui presidente de sala, então estava envolvido. Não sabia que rumo que seria, mas eu já estava envolvido no meio político ali. A entrada na política efetivamente, né, foi na prefeitura de Trindade. Como é que surgiu esse convite? O senhor já conhecia o Marden? O Marden é meu... É dessa atuação que o senhor tinha desde a faculdade? Algo relativo a isso ou não? A minha história com o prefeito Marden começa lá atrás. Nós somos primos primeiros. Sim. Então, Trindade, uma cidade de porte médio, mais familiares ali, aquela infância que ainda brincava na rua, jogava bet na rua. Sim. Então, assim, além de primos, a gente tinha uma proximidade muito grande como amigos. E nós fomos construindo, tanto é que ele é educador físico, eu sou fisioterapeuta. Então, até na clínica a gente era parceiro, na academia Golfinho Azul nós éramos parceiros, nesse tipo de tratamento. E quando ele foi para o cargo público, foi primeiro para vereador,
eu acompanhei, eu desenhei os projetos. Engraçado que quando ele foi candidato para vereador, para vereança a primeira vez em Trindade, eu fiz os desenhos dos projetos, nós íamos nas casas, eu fazia o slide, colocava no projetor para que ele apresentasse. Então, os projetos dele como vereador. Mas o senhor já tinha experiência, o senhor já estava escolado, já assistiu os programas desde já estava bem instruído. Já sabia o que cai bem, o que não cai bem. E engraçado que eu sempre tive essa preocupação do que dava para ser feito. E aí, na época da vereança dele, nós colocamos projetos pequenos, mas execuíveis. E aconteceu que ele conseguiu fazer os projetos, conseguiu uma sessão e foi para a prefeitura. Nesse momento, entre esse intervalo onde ele estava com o vereador, eu era fisioterapeuta, atendia na vida privada. Para falar a verdade, pisei uma vez na prefeitura de Trindade, na prefeitura física, para pegar um IPTU da minha casa, mas tirando isso, não pisei na prefeitura, não tinha vínculo, não tinha esse entendimento que eu seria candidato, nem sabia que ele seria candidato a prefeito. E aí surgiu a oportunidade, ele trabalhou com o grupo do ex-prefeito Jane, conseguiu a oportunidade de ser candidato, se tornou prefeito, e quando ele se tornou prefeito, ele falou, vem me ajudar aqui no gabinete. E confesso que cheguei, não sabia nem pedir uma cadeira onde que sentava. Eu lembro que o chefe de gabinete e eu ficou lá uma semana sentado no balcão mesmo da mesa, sem saber muito o que estava fazendo naquele momento, mas sempre tive muita vontade de aprender as coisas. E fui aprendendo a vida pública de um jeito que me encantou. Você falou que vocês jogavam jogavam bola na infância, você e o Marden. Vocês torcem para o mesmo time? Não, com certeza não. Com certeza não. Vixe, tem Vila e Goiás aí? O Marden, ele é santista e atleticano. Mas os dois torcem pro Tacão. O Tacão é o time comum. Como é que tá o Tacão? O Tacão tá na Série B? Tá na terceira. Terceiro, Goiano. Se Deus quiser, vai subir pra Série B aí, fazer essa disputa. Desculpa, o Marden é Atlético? Atlético, E? Tá? E Santos. Isso, e o senhor? Santista. Aqui, claramente, o perfil vitorioso do Corinthians. Claramente, eu não sei que critério a gente deveria considerar para saber que o deputado torceria pro Corinthians. Mas e quem mais? E torço pro Goiás. Inclusive, tive na premiação dos melhores do Goianão. Boa. Mas esse ano deu o Dragão. Não, nesse ano, no ano passado, tá complicado. Eu sou Goiás também. Tem outras pautas aí? Vamos mudar de assunto. Não, mas... esse rapaz não torce pra ninguém aqui em Goiás. Eu gosto de atiçar, porque eu torço pro Ele Atlético é galo. Mineiro. Ele é então, só galo. Assim, ele é mineiro, na roda, vocês brigam, eu fico tranquilo. Nós aqui importamos ele de Minas. Meu Deus. Ele é chatice de torcer só pro Galo. Arruma alguém pra torcer aqui. Arruma um pra ter assunto. Aqui, não, mas aí vocês vão jogar na minha cara. Não, arruma algum. Tu torce pro Atlético que tem o mesmo nome. Pode ser. Não, se for por cor, tem que ser pro Goiânia, né? Aí vai ser muito Pode sofrido. ser, é Galo também. Só que aqui é o Ninguém fala do Goiânia brigando, não. Agora, o difícil é você torcer pro Vila. Me desculpa os vilanovenses. Na época da eleição eu falo que eu torço pelo futebol. O futebol fica vistoso, mas o coração bate é Esmeraldina. Pelo futebol goiano, né? Eu sou muito amigo do Romário Policarpo, né? Presidente da Câmara. Tem muito tempo que eu não pergunto pra ele como é que tá o Vila. Tenho evitado. Não faz isso, não. Pois é, mas Mantém a amizade. Rapaz, torce só pro Galo e fica provocando os outros. Não tem nada a ver com o futebol goiano. Melhor ficar calado, Você né? tá ficando insuportável, Chico. É verdade. Deputado, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre a vida na Assembleia, né? O senhor teve 17 mil... O senhor tem esse número? 788 votos. O senhor foi o segundo menos votado, né? Dos eleitos. Tem alguma diferença quando chega na casa? O senhor já está à vontade? O pessoal trata diferente? Eu me lembro que na legislatura passada, o coronel Adailton contou isso aqui pra gente. Ele mais do que dobrou a votação da primeira eleição para essa, né? O senhor está na situação de uma primeira eleição com uma votação mais baixa. E dele parece 13, né? Foi mais baixo do que os 17. Mas ele disse que os menos votados, foram 5 menos votados, fizeram ali um grupo para se fazerem ser ouvidos, né, na Assembleia. Tem alguma diferença esse tratamento? Como é que o senhor chegou na casa? A questão dois aspectos importantes. A questão de ser menos ou mais votado hoje na Assembleia, com a presidência do Bruno Peixoto, foi extinto. Não posso falar das legislaturas anteriores, mas isso realmente o tratamento foi muito igualitário com todos os deputados. Inclusive, no começo da campanha dele eu já tinha colocado à disposição, via que era o melhor nome. Eu acho que eu fui um dos primeiros a falar com ele a respeito disso. E eu via grupos pensando diferente dos que estavam na Assembleia com os que estavam iniciando. Aí sim poderia ter uma tratativa diferente, mas não houve na Assembleia. Eu estou falando assim. Os trabalhos novatos, a preocupação não era o menos votado, o médio votado. A preocupação era os novatos com os que já estavam. Mas foi uma preocupação que realmente o Bruno nos deixou muito tranquilo em relação a isso. Tanto é que ele foi
eleito com unanimidade, justamente por esse tratamento igualitário entre todos os deputados. Então, o respeito na Assembleia é muito grande entre os deputados e isso nos deixa mais tranquilos em relação a isso e vejo que realmente não é só um discurso vazio, é um discurso que a gente vê na prática, com os diretores nos atendendo, com os servidores da casa nos atendendo e os deputados tendo maior respeito. Tanto é que eu sou membro da CCJ, acho que talvez o único novato que esteja na CCJ, mas porque eu tive um entendimento ali lá atrás que o Bruno seria um bom presidente, falei para ele, Bruno, eu quero um espaço. Não um espaço de servidor, eu quero um espaço para o deputado Cristiano Galindo. E ele me atendeu, estou hoje na CCJ por conta disso, e eu achei um espaço muito importante, e várias outras frentes que nós estamos aí, frente parlamentar, presidente de Direitos Humanos, uma lista grande. O senhor preside a Comissão de Direitos Humanos? Eu ia até perguntar essa questão mesmo, quais comissões o senhor foi contemplado nessa questão? O CCJ, o senhor é titular? CCJ titular. Membro titular, né? Presidente da Direitos Humanos. Aí eu participo como titular da de Esporte, participo de titular da CCJ, Esporte. Me ajuda aí, assessoria. Direitos Humanos. Criança e adolescente. Assistência social, porque são muitas. Sim, e ainda tem as frentes comissões. parlamentares, são 6. Mas eu acho interessante essa atitude do deputado, né? Novato, chegando na casa, primeira eleição, né? Então, com uma experiência no município de Trindade, mas chega se colocando à disposição para assumir essas missões, porque o que eu já estou acompanhando política há algum tempo. Normalmente os novatos ficam meio cautelosos. Os veteranos já vão ocupando os espaços, não sobra muita coisa. E o senhor não, o senhor se colocou, né? É a sede de aprender. Exatamente. Ainda estou participando de algumas, não como suplente, não como titular. E frequentemente eu estou. Até perguntei para segurança esses dias lá na garagem, perguntei, tem algum deputado trabalhando mais que eu? Que se tiver isso, eram umas 9h30 da noite. Se tiver algum deputado aí ainda, eu vou voltar que eu quero trabalhar mais. E o senhor perguntou para a pessoa certa, Perguntei né? certo. Vê falou, tudo ali, não, né? é o senhor mesmo, então eu fiquei tranquilo. O que a gente escuta muito, assim, com exceção de Câmara Federal e Senado, as comissões temáticas não atuam tanto, né, quanto a mista e a CCJ. Na Lego, como é que tem funcionado essas comissões temáticas? Tem tido uma movimentação de projetos, de avaliações? Nós temos algumas rotinas que são criadas justamente para que as comissões não fiquem apagadas. A de direitos humanos a gente tem que segurar, porque a demanda é muito grande. Né? Na verdade, se eu for fazer audiência pública e debates, seria os 30 dias e talvez não conseguiríamos atender ainda a demanda que é da sociedade. Inclusive, é uma forma também de tirar esse pensamento que direitos humanos é para defender bandido. Desde o primeiro dia na comissão eu falei, direitos humanos é para defender o humano. Sim. É para defender que seja na saúde, na educação, no posicionamento de quem está preso também. É humano, então a gente tem que tratar com maior respeito. Então a presidência da comissão é para isso, é para que as pessoas também entendam esse outro lado. Para os policiais ali que também passam por um processo, às vezes o policial é baleado, e muita gente fala, mas direitos humanos vai só pro lado bandido. Não, na Comissão de Direitos Humanos hoje, posso te garantir que nós olhamos para todos os lados, para todas as pessoas, com um olhar humano. E isso é muito importante para a população. Então, tem vários debates. Estou na frente parlamentar da região metropolitana, qual também sobrevivo e vivo. Então, a gente sabe os problemas. E os problemas nas cidades se repetem. Na verdade, o que nós vemos é que as cidades têm os mesmos problemas e, às vezes, as soluções são diferentes e não são compartilhadas. E a frente parlamentar hoje, a atuação, você me perguntou, a atuação precisa ser nesse sentido, de compartilhar informação. A informação hoje talvez seja o petróleo, novo petróleo mundial, e ainda não é explorado hoje em Goiás, no Brasil inteiro. Deputado, eu vou trocar um pouquinho de assunto. Eu quero falar um pouco do partido do senhor. O senhor foi eleito pelo Solidariedade. O senhor foi o único eleito pelo Solidariedade, né? Aí teve a mudança de presidência, né? O Denis assumiu o partido, teve uma migração inicialmente de 4 deputados, se eu não me engano, eles ficaram com a bancada de 5, mas a Zeli parece que cancelou e foi para o União Brasil. Acho que foi isso que aconteceu. Como é que está a questão de solidariedade agora? O senhor é o líder do partido, que agora o seu partido precisa de um líder, né? O senhor tem a terceira maior bancada da casa. Como é que está essa questão de solidariedade e como é que foi receber esses novos colegas? Primeiro eu estava lá sozinho, né? Então tava... Líder por antecedência, né? Cheguei primeiro. Cheguei primeiro. Mas tanto o Júlio Pena, o Coronel Adailton, o Wagner Neto, que são os companheiros que estão me acompanhando hoje no partido.
Quer dizer, ele entrou e saiu, né? Às vezes ele entrou e saiu, mas minha convivência é muito boa com todos. E na oportunidade que eles foram entrar, eles perguntaram como que foi o partido, como que foi a campanha. Falei abertamente para eles tudo que aconteceu. Falei que eu os receberia com o maior prazer. Hoje, respondendo a sua pergunta, sou líder de solidariedade. Por antecipação, como o senhor disse, falava com uma antecipação. Mas no sentido de fazer um grupo que a gente consiga também ter mais força. Mas muitas questões partidárias que ficam, por exemplo, as divisões que a gente precisa fazer, um membro aqui, outro ali, foi feito de muita naturalidade. Eu não consegui ver nenhum empecilho em ter eles como colegas de bancada. Na verdade, me ajudou muito. Andar sozinho em qualquer lugar é muito difícil, é isso que eu estou falando. A comunicação é muito importante, mas as parcerias são muito importantes também. Então eu encarei com alegria, na verdade, recebê-los. E hoje a solidariedade está mais forte. Eu tenho certeza que nas eleições que vêm estará mais forte ainda. Eu gosto de uma frase que é muito antiga, né, da roça aqui em Goiás, eu já vi quem fala isso na política era ainda na Câmara de Goiânia, o Clécio Alves. Ele dizia que catitu fora de banda é comida de onça. Eu já tinha ouvido falar isso assim, meus avós, lá em Turvânia, no interior de Goiás, e quando o Clécio trouxe para a política, faz sentido, né? Mas é a verdade. Faz sentido. Mas é verdade, tem pautas é uma análise meio violenta, mas na verdade é isso, você acaba tendo menos voz, né, deputado? Na verdade, várias composições, às vezes, você precisa da união que seja para uma opinião. Talvez não seja o momento adequado de você apresentar uma matéria, e aí você conversa com os colegas deputados, eles falam, não, vamos colocar semana que vem, a gente consegue conversar com mais pessoas e tá mais sólido. Então, até nisso a construção é importante. E ter alguém do seu partido, seja uma pessoa que está no mesmo barco que você. Então, se você fizer uma coisa errada, você está compartilhando ali com todos. Então, não é que você prejudica só uma pessoa. Hoje, vocês falaram assim, você é do Solidariedade. Quando chegar o deputado aqui, que você é de tal partido. Então, é o mesmo barco. Então, é importante andarmos juntos, termos as decisões, ajudar um ao outro. Isso tem acontecido na Assembleia e tem me deixado feliz. Deputado, independente de partido, porque eu acho que hoje apesar dos partidos terem seus estatutos, né, terem lá seus princípios, acho que isso hoje está muito relativizado. Apesar de partido, acho que fazendo uma pausa aqui nessa questão partidária, o senhor é de esquerda? Isso que você falou, já que você falou, vou abordar esse assunto. É uma verdade. Hoje é uma sessão, às vezes a gente nem vê os estatutos sendo aplicados na formulação de um partido, de uma estrutura. A decisão para filiação é muito mais matemática do que ideológica. Né? Então, eu costumo dizer que assim, os partidos têm perdido a ideologia e têm ganhado em união entre as pessoas. Então, eu vejo que na Câmara dos Deputados é uma configuração diferente, onde o partido tem um peso maior. Por exemplo, um líder de partido, diversas vezes só ele tem a voz do partido. E na Assembleia a gente vê um perfil diferente. Cada um tem sua voz. A orientação, a base, já anda junto. Então, se está no meu partido, já tem uma tendência a estar com a base. Então, a orientação é a mesma para a base toda. Poucas vezes acredito que isso vai mudar durante a legislatura. E vejo que também há uma construção de grupos políticos. Então, hoje um partido é um grupo político, não é uma ideologia como era antigamente. Então, vejo com muita naturalidade essa construção partidária. Questão de direita e esquerda. E a pergunta é mais pessoal, assim, do que o senhor pensa, né? Eu entendi. Onde é que o senhor se coloca? Eu quis falar isso para falar. Sempre vai ser um pensamento, acredito que a maioria das pessoas que chegaram aqui, os deputados que chegaram aqui, vai ser um pensamento pessoal. Por essa falta de ideologia. Isso. E vejo que eu sou muito equilibrado. Então, seria um centro-direita, com certeza, ali. E também eu acho que esse debate é muito complicado de você falar. De pauta a pauta. É muito simplista, É muito simplista. Por exemplo, vai ter momento que você fala assim, sindicalista, esquerdista. Mas muitas vezes estão certos. E se for um sindicato de polícia? Provavelmente não vai ser esquerdista. E aí o pessoal fala assim, não, porque é esquerdista, é sindicalista, tá errado. Cisista. Não tem isso. Então, eu sou muito equilibrado a esse ponto de olhar o que é a matéria e ter minha identidade de uma visão humana, de uma visão pessoal, para que eu consiga dar benefício para o povo e que não seja também a só algum grupo. Então, tem essa visão. Achei interessante que o senhor citou a Câmara. E essa semana que passou, nós tivemos a formação do Blocão do Lira, né?
que tem partidos de esquerda e de direita, inclusive será comandado nesse primeiro ano pelo PSB e no segundo ano pelo PDT. Está tendo uma mudança, será, também nessa esfera nacional? Está tentando até uma aglutinação, uma união maior? Eu acredito que precisa ser feito. Independente do voto pessoal, a partir do momento que tem ali um chefe de Estado, ele tem que ser respeitado. E precisa de ter uma união partidária, não a união completa, não precisa ser unanimidade. É importante ter oposição, sempre é importante ter oposição, mas é preciso ter uma gestão ali de pessoas que estão preocupadas com o governo para que o governo consiga andar. Apoios, por exemplo, apoio ao Bolsonaro, agora está chegando um momento que se não começar a apoiar o presidente Lula, o país não anda. Sim. Então, assim, independente de quem seja o presidente, independente de que seja o governador, acho que o equilíbrio das pessoas tem que ser levado em conta para que os serviços aconteçam. E não adianta você ficar travando pautas que é por causa de picuinha partidária ou picuinha particular, isso vai afetar diretamente a população. Então, do que adianta ser um político que não vai dar resultado efetivo para a população? Então, não tem esse entrave. Hoje, se eu precisar ir lá no presidente Lula pedir benefício, igual eu já fui até alguns ministérios, para pedir benefício, eu estou pronto para ir lá. E se fosse o Bolsonaro, eu estaria pronto para ir lá para pedir, desde que seja uma coisa benéfica para a população. E o Caiado e o Lula parece que estão mantendo uma relação muito republicana, né? Hoje mesmo o Caiado teve, acho que com o presidente Lula, eles estavam falando em relação aos ataques das escolas. O Lula elogiou o Caiado, já elogiou outras vezes quando teve a questão do 8 de janeiro. Eles estão muito maduros, né? Com certeza. E o governador Caiado sempre fala, governo não faz oposição ao governo. E é uma frase muito feliz, e é isso que eu acabei de falar. Os políticos não podem fazer oposição ferrenha a uma construção de municípios, a construção de um Estado, a construção de uma Assembleia, a construção, enfim, do mundo político. Não estou falando que tem que ser unanimidade. Repito, a oposição é importante. Diversas vezes, enquanto eu estava lá na cidade de Trindade, eu participo dos grupos políticos, tudo. Ainda participo aqui no meu celular, tento acompanhar ao máximo. E às vezes a oposição fala uma coisa batendo. E é um erro que nós estamos cometendo ali enquanto gestão. É um erro acontece. A gente passa batido em diversas ocasiões. E na hora que a oposição fala, claro que você não fala obrigado, mas você vai lá e você conserta. Então é importante ter oposição, mas é importante também ter uma estrutura política suficiente para que os projetos andem, que o governo ande, para que a legislatura ande. Deputado, só para finalizar, o senhor tem uma vida muito forte em Trindade, uma atuação muito forte em Trindade, mas está aqui do lado de Goiânia, acompanha também as questões de Goiânia e tem a eleição municipal no ano que vem. O que o senhor defende para o Solidariedade, para a base do governo? Que caminhos, né, para a eleição aqui em Goiânia no ano que vem? O atual prefeito Rogério Cruz busca apoios, né, inclusive da base do governo. Como é que o senhor avalia a gestão dele e que caminhos o Solidariedade deve tomar? Hoje, estava falando com o Clécio Alves sobre isso, a construção que o prefeito de Goiânia, segundo ele, construiu uma estrutura financeira para que ele consiga fazer obras estruturantes aqui no município de Goiânia. Então, vejo que, se aplicado, ele terá uma facilidade maior nas eleições. Não é fácil. Para quem está na gestão pública, igual eu estive, a massa asfáltica acaba, aí você tem que licitar, a população não entende, a pressão aumenta. Esse período chuvoso é um período que todas as cidades, não é Trindade, não é Goiânia, não é Senador Canedo, não é Goianira, todas as cidades enfrentam um problema relativos à malha asfáltica. Então, é uma construção que tem que ser feita ao longo prazo aí desse ano, uma estruturação que tem que ser feita para que sofra menos no período de chuva, é uma estruturação política. O prefeito Rogério Cruz veio de uma eleição conturbada, saindo ali talvez de um vice de forma inesperada e sendo o prefeito, então foi uma preparação que teve que ser do dia para a noite, e ele tem conseguido fazer um trabalho. Agora, a população também, hoje, não é só que ela quer, ela precisa de uma proximidade com o poder político. A minha eleição foi muito pautada nisso, na presença, de estar ali naquele local. Então, se a prefeitura não conseguir, de qualquer cidade, não só de Goiânia, essa proximidade, a população não vai votar. A população vai escolher outros caminhos. Então, o prefeito, se ele tiver os recursos, igual o Clécio falou hoje, tem certeza que fará um grande trabalho.
e vai conseguir a reeleição. Então vai ser muito pautado ao trabalho. E eu acho que a política realmente tem que ser isso, pautado ao trabalho. Se estiver positivo, vamos manter a pessoa ou o sucessor que ele indicar. Se estiver negativo, realmente tem que trocar e tirar. Então vamos ter que aguardar como será o trabalho. E na parte política ele tem buscado sim várias parcerias. Eu estou à disposição para ajudar das melhores formas possíveis. Não tem nenhuma contraposição pessoal com ninguém. O que eu preciso é que a população seja bem atendida. Uhum. Tempo tem, né? Tem tempo até Sim. lá e até para essas composições, enfim. Deputado Cristiano Galindo conosco aqui no Pode Mais Alego. Deputado, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de conversar com a gente. Hoje bastante aqui focado na trajetória do senhor, para que a gente, mas principalmente quem nos assiste aqui, o conheça. E até uma próxima. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, as perguntas. Muito importante esse espaço. Eu comecei falando senhor, agora já estou falando vocês. É melhor. Vai ficando mais a próximo. Intimidade já existe. E falar a todos que nos ouvem, o Gabinete 402 está de portas abertas, meu gabinete da Assembleia Legislativa. Como eu disse, a quem quiser construir uma história, eu estou à disposição, mas saiba que você vai chegar lá, vai encontrar um político sincero. Se eu conseguir fazer, eu vou falar, e se eu não conseguir, eu vou explicar o motivo, mas sempre a vontade é de atender as pessoas e entender melhor, cada vez mais, os nossos municípios goianos e a nossa população. Obrigado, deputado. Chico, fica assim. Muito obrigado, amigo. Mais uma. Estamos juntos. Mais uma edição do Pode Mais Alego. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E se inscreva no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, também aí nas redes sociais do Mais Goiás. Até a próxima. Um forte abraço. Até mais. Até mais.